E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e os animais terrestres. Esse foi o start da criação de Deus. Aqui Deus criou o homem. E quando Ele criou o homem, Ele deu uma instrução. Uma não, várias, né? Várias instruções para o homem. E o homem, como todo mundo conhece a história, caiu. Por que ele caiu? Porque ele não obedeceu a instrução de Deus. Mas hoje eu vou vir em defesa de Adão, em partes. Porque eu quero falar hoje que Deus criou um jardim, amém? O jardim do Éden. O jardim do Éden era um lugar que Deus planejou, projetou, que seria um lugar perfeito. E Ele colocou um casal perfeito naquele lugar. E Deus sonhava que aquele lugar seria perfeito para sempre. Esse era o sonho de Deus. Mas o homem caiu, o homem pecou. Deus deu instrução para o homem, mas ele não o fez. Nós temos o DNA um DNA espiritual que vem do Papai do Céu. Você pode ter o cabelo da tua mãe, você pode ter os olhos do seu pai, aqui, terrenos, mas o teu espírito vem dele. Sabe por quê? Porque ele soprou nas tuas narinas o fôlego da vida. Aleluias. Mas não foi só Adão? Claro que não. Quando o teu coraçãozinho começou a bater dentro do ventre da tua mãe, é porque Deus soprou em você o fôlego da vida. E você passou a ser alma vivente. Olha que tremendo. E é assim. Então você tem um DNA de Deus, espiritual de Deus. Deus deu funções para Adão e Eva naquele paraíso, naquele jardim. Administrar e cuidar de tudo quanto Deus deu para eles. E tinha bastante trabalho, amados. Adão passava o dia dando nome para bicho. Ele olhou lá, poxa, gordinho, orelhudo, tem cara de elefante, cara. Eu acho que vou dar o nome de elefante para esse bicho aqui. Aquele outro lá, peludo, grande, dentuço, aí esse vai ser o urso. Essa era a função. E eles cultivavam a terra, colhiam os frutos. Para quê? Para reproduzir aquilo que Deus tinha inserido neles. Porque se nós temos o Espírito de Deus, nós temos atributos e características do nosso Deus. E Deus é um Deus produtivo, Ele produz. E assim Ele queria que nós fizéssemos, que nós produzíssemos, que nós reproduzíssemos. Deus disse: frutificai e multiplicai-vos. Transformar a vontade de Deus em resultado. Produzam as minhas ideias, construam o meu reino sobre a terra. Reproduzam em seus filhos, porque o multiplicai é gerar filhos. Então esse era o desejo de Deus, que eles reproduzissem. Mas para reproduzir o caráter de Deus, precisamos conhecer sua vontade. Para isso precisamos estar com Ele. Sem sua instrução, o que aprendemos, reproduzimos apenas o que aprendemos na terra. O que eu quero dizer com isso? Todo final de tarde, Adão e Eva iam se encontrar com Deus. Escutavam os passos dele. Ele chegava: ei Adão, ei Eva, vem cá. Hoje eu tenho instruções novas para vocês. Hoje eu vou ensinar para vocês o que é um rio. Hoje eu vou explicar para vocês por que os pássaros voam. E assim era toda a tarde. Vocês já imaginaram você se encontrar com Deus toda a tarde? Que tremendo que não seria? Maravilhoso. Seria maravilhoso. Mas isso pode acontecer. Quando Adão
não deu ouvidos para a instrução de Deus, ele deu ouvidos para quem? Para a cobra, para a serpente. A voz que nós reproduzimos, muitas vezes, ela é errada. Deixa eu perguntar aqui, eu sei que quem tem mais de 40 anos de idade vai saber do que eu estou falando. Você já cantou uma música com uma palavra errada alguma vez? Durante muito tempo, durante bastante tempo. Por que eu falo mais de 40? Porque antigamente a qualidade do som era muito ruim. E era fácil de você entender uma coisa, né? E cantar, mas não ser a palavra correta. Eu estava lembrando de uma música aqui que eu cantava muito, aquela música errada. Quando eu vi a letra, que hoje é fácil, é só ir na internet, lá no, né, digitar o nome da música, aparece a letra. Quando eu vi a letra correta, eu falei, meu Deus, eu cantei errado a minha vida inteira. Já aconteceu com vocês isso? A gente cantou errado a música a vida inteira. E quando você entende a palavra correta, a música passa a fazer sentido. É isso. Quando nós não escutamos as instruções de Deus, nós escutamos as instruções do mundo. Eu sei, os nossos pais, eles tentaram dar o melhor deles para nós. Mas talvez eles também não tiveram essas instruções de Deus. Então eles nos ensinaram muitas coisas boas, porém, algumas dessas vieram distorcidas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A voz de Deus é inconfundível. Não tem como você entender uma coisa errada. Porque Deus é um Deus transparente, Deus não é um Deus de confusão. Então quando Ele fala, você entende. Amém? Você entende. Se não passarmos tempo com Deus, o que vamos reproduzir? Se não há instrução. O que nós vamos ensinar para os nossos filhos se não há instrução? Enquanto Adão e Eva se encontravam com Deus toda a tarde, eles recebiam instruções. E Deus dava instrução. E Deus dava função para cada um deles. Era algo necessário, é algo necessário. Por que eu vou falar que é algo necessário? Eu quero que vocês entendam agora, eu vou fazer uma analogia espiritual. Quando Deus fez o jardim do Éden e Adão pecou, Deus mudou a intenção dele? Deus falou assim, o homem pecou, eu não quero mais jardim, eu não quero mais Éden, eu não quero mais que seja dessa forma, eu quero que seja de outra forma. Deus fez isso? Não, Deus não mudou. Sabe por quê? Porque Deus não muda, Deus é imutável. Os mesmos princípios, os mesmos valores que Ele inseriu em Adão, serve para nós, são instruções para nós, para nossa casa. Sabia onde é o jardim do Éden hoje, amados? Na tua casa. A tua casa é o novo jardim de Deus. A tua casa. Olha quão importante é. Deus olha hoje e vê um monte de Éden. Monte. E Ele quer que funcione. Ele quer que seja perfeito. Cada um desses jardins. Mas para isso nós precisamos o quê? Nos encontrar com Ele. Receber instruções para poder aplicar na nossa casa. Amém? Gênesis 2:15 fala assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis 2:15. Cultivar, reproduzir aquilo que Deus os deu, que é o jardim. Deus deu o jardim para eles cultivarem, para eles cuidarem. Deus deu o jardim para você cultivar, para você cuidar, amém? Ele confiou a você o jardim. Você tem que cultivar. Cultivar o quê? Cultivar é cuidar. Cultivar é cortar as ervas daninhas que estão matando as plantas. Cultivar é limpar a sujeira. Cultivar é cuidar para que a planta receba a quantidade certa de água.
Isso é cultivar. Mas cuidar, por que ele falou cuidar e cultivar? Porque Deus já sabia que existia ali algo, alguém que estava rodeando o jardim, procurando o quê? Procurando uma brecha para entrar e derrubar o homem. E foi o que aconteceu. Mas eu venho em defesa de Adão, sabe por quê? Porque Adão não conhecia o mal. Porque ele caiu exatamente porque ele não conhecia o mal. Ele deixou de ouvir a voz de Deus e ouviu a voz sedutora da serpente. Então ele caiu por não conhecer o mal. Mas nós, amados, nós conhecemos o mal. Nós conhecemos o mal e muitas vezes nós convidamos a serpente para entrar na nossa casa. Muitas vezes nós trazemos a serpente para morar dentro da nossa casa. Cair uma vez é pecado, 2 vezes é escolha. O que você tem visto na tua TV? O que tem crescido de erva daninha na tua casa? O que você tem visto na TV? O que você tem acessado à internet? O que? Quem você tem convidado para entrar na tua casa? O que existe dentro da tua casa? Tem erva daninha aí? Será que tem? Se tem, amado, é porque você não está cuidando do teu jardim. Você não está cuidando do jardim que Deus confiou a você. E não é só você que vai pagar. Não é só você que vai sofrer as consequências. É todos que moram nesse jardim. Todos. A quem nós temos dado ouvidos, amados? Quem? Quem nós temos dado ouvidos? Nós precisamos cuidar do jardim que Deus confiou a nós. Como nós vamos reproduzir aquilo que Deus nos deu, se o nosso jardim está tudo... Deixa eu contar uma história para vocês. É verídica. Há uns 10 anos eu assisti uma reportagem na TV. Escutem, prestem muita atenção. Era um canal de polícia, de reportagem policial. E eles deram muita ênfase. Aí eu falei, eu vou assistir. Eu nem gosto muito de assistir isso, porque é aqueles canais que tu tá assistindo, tá gotejando sangue no canto da TV, assim, sabe? Mas esse eu achei interessante. E se você tiver com os ouvidos atentos, Deus fala em todos os momentos, inclusive nesse. E era uma reportagem sobre um ladrão. Um ladrão. E esse ladrão era fora de série. Esse ladrão, ele não conseguia ser pego, ninguém conseguia pegar ele. Por quê? Porque ninguém via. Ninguém via esse cara. Ele era invisível. Ele entrava nas casas, roubava, saía e ninguém via o cara. Não deixava impressão digital, nada. E ele acabou caindo meio que sem querer. Meio que sem querer, alguém por acaso viu, prendeu, chamou a polícia e pegaram ele. E esse repórter acompanhava, porque ele era muito conhecido na região onde ele roubava as casas. Então, esse repórter chegou até ele e falou, cara, eu preciso te entrevistar, eu estou há um tempão te procurando e ninguém sabia quem era você e tal. Ele, não, pois não, pode perguntar. Como você era tão eficaz como ladrão? Como você roubava as casas e ninguém ficava sabendo? Perguntou isso pro bandido. O bandido falou, é simples, muito simples. Eu ando na rua e observo as casas. Aquela casa que está com a grama alta, com mato no meio da grama, cocô de cachorro espalhado por todo lugar, suja, muito provável que exista uma janela, uma porta aberta, porque se o dono é desleixado assim com o jardim, ele é desleixado com a casa também. Aí eu esperava o dono sair, e aí eu entrava, e de 100% das vezes eu encontrava uma porta ou uma janela aberta.
o diabo está ao nosso derredor, bramando, rugindo como um leão, esperando para quem possa tragar. Esse é o nosso inimigo. Entenda isso. Isso é um fato real, mas entenda isso como algo espiritual. Amado, se o teu jardim está sujo, se a tua casa está suja, se existem coisas que não deveriam estar ali, naquele lugar, é convite para Satanás entrar na tua casa, roubar o teu filho, roubar a tua filha, roubar teu casamento, roubar tuas finanças, roubar tua empresa, roubar tua vida, porque é para isso que ele vem. Cocô é fedor, é cheiro mal. Cheiro mal, sabe o que é? Pecado. Existe pecado de estimação que você tem guardado? Abre mão. Se você vê aquele filminho que não tem nada a ver, cuidado, é pecado, é brecha para que o inimigo entre na tua casa. Você já esteve assistindo um culto da The Way online e apareceu uma imagem do lado assim, convidativa? Saiba que se você clicar ali, você não volta mais para o culto online, porque o pecado é assim, ó, a partir do momento que você aceita que ele entra, ele te suga para dentro, ele te suga, ele entra em você e você não consegue mais se libertar. Isso são ervas daninhas, aquilo que você vê na internet, aquilo que você assiste na tua casa, aquilo que você tem escondido lá no quarto, lá na cozinha, lá na sala. Nós precisamos limpar a nossa casa, amados. Nós precisamos deixar ela aceitável para que Jesus entre na nossa casa. Amém? Eu vou contar uma outra história. Eu gosto de contar bastante história. De um rapaz que ele se sentia muito só. E um dia ele falou: poxa, eu estou muito só. Como eu gostaria que Jesus viesse até a minha casa. E de repente tocou a campainha, ele foi lá abrir, era Jesus. Uau! Uau! O sonho dele se realizou, era Jesus. E Jesus entrou, ele falou: oh Jesus, que alegria te ter na minha casa. Entra aqui, senta aqui. Nossa, estou tão feliz. Eu nunca imaginava que tu ia entrar na minha casa, Jesus. Enquanto ele estava falando, ele falou: vou preparar um cafezinho para ti, Jesus. Ele chegou na cozinha, quando ele chegou na pia, adivinha quem apareceu na janela da cozinha? O diabo, tentando abrir a janela para entrar. Ele: não, opa, peraí, fechou a janela, passou a tranca. Deixa eu entrar. Não, tá louco? Jesus está ali na sala, como assim? E ele voltou com um cafezinho para Jesus, disse: ó, Jesus, está aqui o café, meio sem entender. Jesus falou: meu filho, eu quero te conhecer mais, quero saber como você vive, quero conhecer teus gostos, o que você faz, aonde você anda. Quero conhecer teu quarto, meu filho. E ele fala: ah, Jesus, tá tudo bagunçado, não, vamos lá não. A empregada não veio, tem um monte de roupa lá em cima da cama, tudo sujo, e tem umas revistas lá que não são minhas, alguém entrou ali, deixou, e eu estou procurando de quem é para me devolver. Jesus falou: tá bom. E de repente a porta dos fundos começou, alguém forçar a porta do fundo. Ele chegou lá: quem é? É o diabo, eu quero entrar. Ele: não, botou mais uma tranca, voltou lá. Aí Jesus falou assim: ah, deixa eu conhecer tua cozinha, como é que é a tua cozinha. Não, Jesus, lá tem louça de 3 dias, Jesus, naquele lugar. E tem umas garrafas lá que também não são minhas. Alguém deixou aí e ficou. Quando ele estava falando, alguém bate na porta da frente. Aí ele falou: meu Deus, de novo. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: deixa que eu vou atender. Aí quando Jesus abriu a porta, o diabo olhou para Jesus e falou: ops, porta errada, e foi embora. Porque Jesus, quando o diabo vê Jesus, ele bate em retirada. E o rapaz falou assim: eu não entendo, Jesus, eu nunca tinha visita de ninguém aqui. Quando
o Senhor veio me visitar, o diabo quer entrar de todo jeito. Aí Jesus falou para ele assim: sabe por quê? Porque você me deu só a sala, os outros cômodos são dele. É assim que nós agimos. Nós damos apenas a casa, apenas a sala. Mas e o resto? Para quem a gente tem dado? Quem a gente tem permitido? O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. João 10:10. Mas eu vim para que tenham vida e vida eterna, em abundância. É assim que fala Jesus. Eu quero te falar uma coisa, amados. Esse lugar aqui não é o teu jardim. O templo, a igreja, não é o teu jardim. Você pode até vir aqui. Você pode até conversar com Deus nesse lugar. E você conversa com Deus. Sabe por quê? Porque Deus usa umas mulas para falar com você. Sim, mas não é o teu jardim. O teu jardim é na tua casa. Você tem que colocar um altar para Deus na tua casa. E lá, você vai dobrar o teu joelho e vai falar com o Senhor: Senhor, estou pronto para receber as tuas instruções. E Ele vai derramar a instrução sobre a tua vida. E você vai aplicar na tua casa, amém? Porque se você não aplicar, o inimigo vai entrar na tua casa e vai saqueá-la. E o que você recebe aqui, se você não chegar em casa e não aplicar, não vai adiantar de nada. A gente muitas vezes desenha e dá mastigado, mas se você não engolir, não adianta de nada. Nós precisamos botar em prática todas as instruções que Deus tem para nós. Quando Adão caiu, ele falhou na missão que Deus deu para ele, né? Deus deu uma missão, mas ele falhou, ele não conseguiu chegar até o fim. Por isso, o homem se distanciou de Deus. Ele não tinha mais acesso ao Pai. Nós estávamos condenados. Mas quando Jesus morreu naquela cruz e derramou todo o seu sangue por mim e por você, Deus falou: ei, agora sim, eu estou disponível novamente para te dar instrução sobre tua vida, para te dar instrução sobre tua casa. Pode se achegar até mim. Foi isso que Deus falou. Eu fui muito ministrado ontem aqui, quando eu estava limpando lá fora. Todo final de mês nós fazemos um mutirão. Eu convido a você, venha. A gente anuncia sempre a data. E tinha uns abençoados aqui, umas abençoadas que vieram e colocaram a mão na massa. Por isso essa igreja está limpa do jeito que está. Por isso que o pátio está limpo do jeito que está. Porque nós entendemos que quando a coisa está suja, feia, amados, quer dizer que não é bem cuidada. E nós queremos cuidar muito bem do que Deus nos confiou. E se Ele nos confiou esse templo, nós vamos cuidar bem dele. E enquanto eu estava roçando a grama lá, veio essa palavra para mim. Puxa vida, eu falei: é verdade, Senhor. Quando a gente deixa o mato tomar conta da nossa casa, as ervas daninhas, o inimigo tem livre acesso. Sabe por quê? Porque animais rastejantes se escondem em meio ao mato. Em 1993, eu vim para essa cidade. E eu dividi aluguel de um apartamento, de uma casa, uma casinha bem simples, com um rapaz. E esse rapaz, eu nunca mais tive contato com ele. Quem sabe ele não está me assistindo agora. Ele tinha um problema. A gente não tinha assim muita intimidade. Então ele tinha o quarto dele e tinha o meu. E era uma casa de madeira simples. E um dia eu entrei no quarto dele. E no cantinho da parede embaixo estava nascendo uma trepadeira. Como é que é o nome? É trepadeira, né? Aquelas plantas que... Eu olhei e falei: nossa, está nascendo mato dentro do teu quarto. E o tempo passou. Algumas semanas, alguns meses.
E eu entrei lá novamente. Sabe onde estava essa trepadeira? Tocando o teto. Tocando o teto. Eu falei, cara, tu não arrancou o mato? Ele disse, não, é até bonitinha. Não dá flor, mas é até bonitinha. Não dá flor, mas é até bonitinha. Existem ervas daninhas dentro da nossa casa que nós estamos achando bonitinha e que a gente não consegue remover. E essa erva daninha, ela está criando uma barreira entre você e tua esposa. Está criando uma barreira entre você e os teus filhos, e você não remove porque ela é bonitinha. Muitas vezes nós estamos anestesiados e achamos que é normal. Você já passou do lado de uma lata de lixo? Fede muito? Amém? Passe 50 vezes. Na 50ª vez que você passar, você não vai sentir cheiro de nada. Nós nos habituamos. Aquilo passa a fazer parte do nosso dia a dia. Quando o pecado começa a fazer parte do nosso dia a dia, amados, você começa a achar aquilo normal, Satanás já te pegou. Erva daninha, amados, nós precisamos remover as ervas daninhas de dentro da nossa casa. Deus confiou um jardim tão lindo, cheio de flores, mas você não está mais conseguindo ver as flores. Por quê? Porque as ervas daninhas estão impedindo. Nós temos filhos. Filhos é bênção de Deus, herança do Senhor. São como flechas na aljava do arqueiro. Olha isso. E nós não conseguimos enxergar os nossos filhos. Nós não conseguimos nem dar amor para eles. E muitos dos nossos filhos, quando crescem, vão embora. Sabe por quê? Porque eles não aguentam viver no chiqueiro. Eles não aguentam viver num lugar onde só tem sujeira. E isso não depende de condição financeira, isso depende do querer mudar, do querer ver a casa limpa, do querer ver a grama podada, sem erva daninha, do sentir prazer de chegar em casa, porque essas pessoas, elas não sentem prazer mais em voltar para casa, sabiam disso? Quando a casa chegou nessa situação, eles preferem ficar no boteco, preferem ficar na casa dos amigos de cachaçada, ou qualquer outro lugar, mas eles não querem voltar para casa. Eu tenho visto muito sacerdote entregar o seu jardim para Satanás. Sabe, amados, entregar sem resistir, porque a palavra de Deus diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas nós estamos entregando a nossa casa, o nosso jardim, sem resistir. Não se ganha uma guerra de pé, se ganha uma guerra de joelhos. Você quer que o teu filho seja abençoado, seja próspero, tenha sucesso e uma vida abundante? Você tem que orar por ele. Não há outra forma. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, que mesmo depois de grande não se desviará dele. Deus já deu toda a instrução. Por que nós não fazemos? Por que nós não agimos dessa forma? Por que nós deixamos Satanás vir e roubar os nossos filhos com vícios, com álcool, com droga, com prostituição? Nós precisamos mudar isso, amados. Nós estamos perdendo a batalha. Filhos, honrem os seus pais. Mantenha teu quarto limpo, organizado, arejado, para que quando Jesus chega lá, você tenha prazer de trazer ele para dentro do teu quarto e mostrar: Jesus, esse é meu quarto, pode entrar, pode pousar aqui, pode dormir na minha cama, fica à vontade, porque aqui eu não tenho nada a esconder. Eu fico pensando, você tem senha no teu celular? Você tem senha? Quase que todo mundo tem senha. É um método de segurança. A tua esposa sabe a tua senha, marido? Marido,
Esposa, teu marido sabe a tua senha? O que você tem a esconder? Existe erva daninha ali dentro do celular? E fazem um monte de piada na internet sobre isso, né? A esposa fazendo um monte de maracutaia para conseguir a senha do marido. Meu Deus, amados, meu Deus, isso é erva daninha. E o inimigo vai usar isso. O meu celular, eu posso dar para qualquer um de vocês aqui. A minha esposa, ela tem a minha senha, eu tenho a senha dela. Isso é até uma forma de você se policiar, de você deixar com que a tua esposa te policie, porque todos somos tentados, todos. Mas eu penso assim, ó, se eu trair a minha esposa, eu não vou estar traindo ela, eu vou estar traindo meu Deus que me deu ela. Vocês percebem? Tira a erva daninha da sua casa. Ora a Deus para que Ele te dê uma roçadeira boa, facão, enxada. Nunca aquela frase foi tão real e tão, como se dizem, né? Está na hora de carpir um lote. Não sei como está a tua casa, nem quero saber. Mas Deus sabe. Ele conhece a tua casa, Ele conhece a tua vida. Ele conhece teu entrar, teu sair, Ele conhece aonde você vai, Ele conhece tudo, todas as mensagens que tu mandou no celular, Ele conhece. E Ele não interfere. E Ele não vai lá e apaga elas. Não some com a pessoa. Deus é tão maravilhoso que Ele criou tudo. Mas Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele nos deixa livre, tanto para pecar, como para fazer as coisas certas. Glória a Deus. Dominem sobre a terra. Deus deu a ordem, dominar sobre os animais. Mas ao invés disso, Adão deixou ser dominado, Eva deixou ser dominada por uma cobra, né? Não dominou a cobra dominou ela. Por isso os animais acabaram se rebelando. E a cobra, a serpente, ela nunca vem com uma proposta assim: ei, vamos dar uma rastejadinha ali? Vamos rastejar ali no pó, vamos ser pisada por homens, vamos lá. Legal isso. Até porque a gente não iria, né? É muito pior. Ela vem com ofertas sedutoras, atraentes, na qual você vai se corromper, na qual você vai trocar a tua santidade por algo momentâneo, alguns minutos ou segundos de prazer, e depois ela vai rastejando e vai embora. O que fica, o que sobra, um homem e uma mulher destruídos, cheios de arrependimento ou não, carecendo de socorro. A primeira queda, o primeiro pecado pode ser sem querer. O segundo é escolha, amados. Escolha. Se você cair no mesmo pecado 2 vezes, é porque você escolheu cair. Oh, meu Deus. Seres sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Nós precisamos tomar algumas posições. Deus, Ele nos dá a instrução. Ele está te dando a instrução hoje aqui. Só que essa instrução, se ela não for colocada em prática, ela não vale de nada. São palavras ao vento. É só letra, só letra. E aí você pensa assim: poxa, eu vou ir no culto, domingo, quarta, os 2 cultos. Pode vir, glória a Deus. Vai ser bom para você, não tenho dúvida disso. Mas não é o suficiente. Ah, mas eu vou vir então sábado no Howers. Glória a Deus. Tem jovem aqui? Oh, meu Deus. Tem jovem aqui? Vocês não entenderam. Jovem que eu estou me referindo é de 8 a 80 anos. Tem jovem aqui? Melhorou. Ainda está meio desanimado. Então eu vou vir no Howers. Glória a Deus, vem aí. Tem o Jaca com a Cris.
são um casal top, vão ajudar, cola neles, vai ser bênção. É o suficiente? Não é. E então eu vou vir quinta-feira no Start, hein, Caio? É top, né? Start, estudo da palavra. Ah, agora sim, né? Agora a gente vai estudar a palavra, a gente vai conhecer todas as instruções de Deus, não só algumas, todas elas. E eu vou ficar estudando toda quinta-feira. Amado, venha mesmo. A gente faz uma roda aqui, não é sala de aula não, é uma roda de amigos que a gente aprende conversando e debatendo a palavra de Deus. É suficiente? Não é. Não é suficiente. Precisa de mais. Mais. Então o que eu faço, pastor? Então você reúne a tua família. E você faz um culto na tua casa. Ah, mas eu não sei nada da Bíblia. Lê um versículo. Lê um versículo e pede para os teus filhos o que eles acham. Vocês vão se surpreender. Vocês vão sair chocados. Dobra o teu joelho à noite, ora pela tua família. Dobra o teu joelho, ora pelos teus filhos, ora pelos teus pais, ora por aqueles que você ama. Cobre, cerca eles de oração. Vigiai, vigiai, vigiai. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, ó: eu darei ordem aos anjos a teu respeito, para que eles te guardem de todo o mal. Nenhum mal vai se achegar à tua tenda. Nada vai te atingir, porque eu vou dar ordem aos meus anjos para eles estarem ao teu redor guardando a tua casa. Mantenha a tua casa limpa. Mantenha a tua casa com cara de casa. Mantenha o teu jardim lindo e maravilhoso. Deus ama jardim, que Ele vai fazer questão de habitar no teu jardim e vir te visitar todo final de tarde. Você não precisa vir aqui. Você pode buscar Deus na tua casa. Por quê? Porque Deus quer que o adorem, que o busquem em espírito e em verdade, independente do local. Mas o meu marido não acredita em Deus. Mais um motivo para você dobrar a tua oração. Mas os meus filhos não obedecem. Triplica a oração. Você pode ganhar tudo em oração. Mas para isso tem que ter um querer. Tem que ter uma busca. Tem que ter uma entrega. E isso não depende de Deus, isso depende de você. Você vai receber as instruções de Deus, mas Ele não vai colocá-las em prática, você vai colocá-las em prática. Amém, amados? Glória a Deus. Vou ler um versículo aqui, para que você vá para casa pensando nele. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente os da sua casa, especialmente da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Se você não cuidar da tua casa, você está falando para Deus que você não crê nele. É pior do que não ter fé. Vai com esse versículo para casa hoje, pensando que você precisa cuidar da tua casa, você precisa cuidar da tua família. Não deixe o inimigo roubar aquilo que Deus confiou a você. Deus confiou uma família linda para você. Você é solteiro? Eu sei que você tem sonho que um dia você vai constituir uma família. Você quer que a sua família seja abençoada, cuidada por Deus? Você já sabe o que fazer. Mantenha o jardim limpo, porque o que Deus delegou lá no Éden não mudou absolutamente nada. Os princípios são os mesmos. Continua valendo. A única coisa é que agora a gente erra e Ele não nos expulsa. Quem nos expulsa da nossa própria casa é Satanás. Quando nós fazemos as coisas erradas, quando somos rebeldes com Deus. Tu entendeu esse recado, amado? Esse foi o recado de Deus para você na tarde de hoje. Que você possa voltar para a tua casa, olhar para o teu jardim e falar: Deus, me ajuda a limpar esse lugar. Tá feio, tá sujo.
tem ervas daninhas aqui, mas hoje eu decido mudar. Hoje eu decido dar uma geral, fazer um mutirão. Convida teus filhos, convida esposo, esposa, pai, mãe. Vocês e Deus são invencíveis. Convida eles para fazer um mutirão e limpar o jardim, porque Deus vai ter prazer de entrar nesse lugar. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar. Às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer. E com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.